Seu filho não dorme, não tem uma rotina, você não consegue fazer nada. Na hora que ele adormece no colo, você vai colocar no berço e ele desperta. Eu já passei por isso, então continua assistindo esse vídeo que eu vou te ajudar a melhorar a sua rotina, assim como eu fiz por aqui. Te adianto que é uma rotina que ela é adaptada, então não é uma coisa que vai funcionar pra você todos os dias regradinho, porque o bebê é um indivíduo, então a gente tem as peculiaridades de cada dia e um dia é diferente do outro, mas vai te ajudar muito a ter uma rotina um pouco mais saudável e ter tempo pra você fazer as suas coisas, cuidar de você mesma, porque no puerpério é muito difícil a mamãe ou o cuidador responsável pelo bebê ter tempo para fazer tudo quando a gente não tem uma rede de apoio, né? Então vamos lá. Eu sou a Melissa Medrado, sou mãe de primeira viagem, tô morando atualmente em Dubai. Então aqui eu não tenho rede de apoio, eu não tenho nenhum familiar, eu não tenho nenhuma ajuda com o bebê. Então acaba que vai ficando aquela rotina louca que a gente não consegue fazer nada. Então eu passei por alguns dias difíceis do salto de desenvolvimento, que ele chorava o dia inteiro, não conseguia dormir, ficava irritado, então eu não tinha tempo para almoçar, porque eu tava segurando ele no colo, ele queria dormir no colo, eu ficava 2 horas ninando ele no colo, quando eu ia colocar no berço, ele acordava. Quando eu ia colocar na cama, ele acordava. Então você fica segurando o bebê durante 2 horas, você não come, você não consegue tomar banho, e aí você vai ficando cansada, exausta, a rotina do sono não funciona, nada funciona, e você vai procurar na internet, tem milhares de opções de rotina, de coisas, de curso, de consultoria, de não sei o quê, e aí você não sabe nem o que você vai seguir. Aí eu tive um dia que eu falei, não aguento mais. Foi um dia que meu marido chegou do serviço mais cedo, ele chegou tipo umas 4 horas, eu não tinha almoçado, eu não tinha tomado banho, a casa tava uma zona, porque eu não consegui fazer nada, porque eu fiquei o dia inteiro com ele no colo. Então eu falei, não aguento mais isso, eu vou estudar um pouco sobre isso, eu vou achar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa para melhorar essa rotina. E aí foi que eu encontrei o método Easy, que é um método de uma encantadora de bebês que chama Tracy Hogg, que ela foi uma enfermeira, né, pediatra, cuidadora dos bebês de Hollywood. Então ela percebeu que nessas rotinas que ela estabeleceu com os bebês, eles tinham uma rotina estruturada, então eram ciclos que se repetiam e eles percebiam que os bebês eram mais felizes, que eles tinham uma rotina melhor, se desenvolviam melhor porque eles conseguiam dormir, e que os cuidadores, né, os responsáveis, também tinham tempo para fazer as suas coisas. Então era uma rotina que funcionava e que conseguia ser replicada em vários bebês. E aí ela criou um livro que se tornou um sucesso, um best-seller, que é o Encantadora de Bebês. Eu não li o livro, mas eu li vários trechos e estudei um pouco sobre o método, então vamos lá. O método Easy começa com a letra E, que é a parte da alimentação do bebê, que é o eating. Então o bebê vai comer assim que ele acordar. Melissa, como assim? Meu bebê só mama pra dormir, como é que eu vou fazer isso? No primeiro dia foi um pouco difícil o Dante se acostumar com essa rotina, porque eu faço livre demanda e complemento com a fórmula. Então é um pouco difícil os primeiros dias, mas tenha paciência, vai dar tudo certo. Não pode desistir no caminho, porque os primeiros dias são mais difíceis, mas eu te garanto que vai melhorar a sua rotina. Então assim que ele desperta, a gente alimenta ele, seja com a fórmula ou seja com o leite materno. Então ele vai mamar ali e vai ficar satisfeito. Quando o bebê vai mamando no peito, normalmente, ele acaba ficando sonolento. Então ele acaba cochilando, que eu deixava acontecer normalmente. Então agora eu percebi que não fazer ele não dormir ajudava na rotina. Então você vai conversando com o bebê, não deixa ele dormir, para ele fazer uma mamada efetiva, ficar com a barriguinha cheia e aí ter esse tempo de janela para ele fazer as outras atividades. Então a primeira parte ele vai ser alimentado, você vai colocar ele para rotar normalmente e vai conversar com ele para ele não dormir. E aí você vai colocar ele para fazer uma atividade, que é a segunda parte da nossa rotina, que é o A. Então, o A é referente à atividade. Então, pode ser um passeio, pode ser uma música, pode ser deixar ele olhando no espelho, colocar no tapete de atividades, ou só deixar no tapete para ele explorar o próprio corpo, observar a mãozinha, o pezinho. Então, qualquer coisa que estimule o bebê, seja ele sozinho ou seja você ajudando o bebê a ser estimulado. Então, essa é a segunda parte, que é o A. Vamos para o S. O S referente ao sleep, que é a hora de dormir, então é a hora de fazer a soneca. Quando eu vi alguém falando assim, vou fazer meu filho dormir, eu falava, gente, como é que esse povo consegue? Que eu fico aqui ninando o menino 2 horas, segurando ele no colo, porque quando ele acorda, eu vou colocar ele em algum lugar, ele acorda, eu não consigo fazer mais nada. Então eu comecei a ter essa rotina de soneca, que foi um pouco difícil. No método Easy, eles falam para você fazer a soneca, mas não especificam como. Então eu comecei a pesquisar sobre a autonomia do sono do bebê, que entre os 4 e os 6 meses, os bebês começam a despertar durante a noite e não necessariamente é fome. Então ele pode despertar e voltar a dormir com ou sem ajuda. Então essa autonomia do sono vai facilitar com que à noite
durante o sono mais longo, ele possa acordar, mas que ele volte a dormir sozinho. Então ele vai conhecer o ambiente, ele vai começar a entender as coisas que o acalmam para que ele volte a dormir sozinho espontaneamente. Então eu aproveitei essa parte do S para fazer as sonecas todas no berço, a não ser que a gente esteja na rua, mas ele faz as sonecas no berço. Foi um pouco difícil no começo, coloquei uma cadeirinha ali do lado do berço, muita paciência e fui ninando ele no berço. Então, assim que ele tava fazendo atividade, passava um tempo, ele começava a esfregar o olhinho, ficar um pouco mais irritado, percebia que era sono. Então, eu ia até o berço com ele, colocava ele no berço e fazia uma rotina como se fosse a rotina do sono à noite. Fecha a cortina, deixa o ambiente mais calmo, fala mais baixo, no escurinho, coloca a música ou ruído branco. E aí você vai criar a sua própria rotina com o seu bebê, porque nesse método você vai conhecer a individualidade do seu filho e vai fazer do jeito que você tá mais acostumado e que ele compreenda. Então não é uma coisa assim, vai dormir e larga lá no berço. Tem alguns métodos que deixam o bebê dormindo lá, deixa no berço até ele chorar e até ele parar de chorar e dormir sozinho. Eu particularmente não gosto disso, então preferi criar uma rotina. Então coloco o Dante no berço, converso com ele, canto uma musiquinha de dormir, leio uma história. Então fico nesse tempo aí e vou ninando ele no berço, deitadinho assim, né? Vou ninando ele assim no berço, do lado de fora, obviamente, com o braço lá e fico ninando ele até ele dormir. Nas primeiras vezes, demorou mais ou menos 1h e 40 minutos. Tem dias que demora mais, tem dia que demora menos, tem dia que em 5 minutos eu consigo fazer ele dormir. Então, é uma coisa que vai também ficando mais fácil conforme os dias. Já faz um tempo que eu tô testando isso, tem dado muito certo. Eu compartilho lá na rede vizinha, lá no Instagram, a nossa rotina. Então, nesse tempo que ele tá dormindo, eu consigo ter o tempo para fazer o Y, que é o tempo para você, que é You. Então, nesse tempo, eu consigo tomar banho, lavar o cabelo, fazer uma maquiagem, gravar um vídeo, almoçar, consigo fazer as coisas pra mim que eu não conseguia antes quando não tinha essa rotina com ele. Então, isso mudou demais a minha vida no dia a dia, porque antes eu não tinha tempo pra fazer nada e agora eu consigo ter esses tempos e consigo dedicar a hora da atividade para realmente estar com ele. Então, na hora da atividade, eu estou focada ali em brincar com ele, em participar do momento. Na hora da soneca, eu estou ali participando com ele desse momento de soneca. E na hora que eu tenho pra mim, eu faço o que eu quiser enquanto ele está dormindo. Então você vai perceber que nos primeiros dias você vai conseguir perceber os horários que o seu filho tem sono e se você seguir o dia a dia, você vai ver que eles se repetem. Então eu acho que não é uma injeção assim, uma coisa fixa, uma regra, tipo, ele tem que dormir às 9, depois 1h da tarde, depois 3 horas da tarde. Não, a única coisa que eu faço com muito rigor é a rotina da noite, que ele vai dormir todos os dias entre 8 e 9 horas da noite. Isso facilitou muito a nossa rotina, porque como ele já tá se acostumando durante o dia, a noite tá fluindo muito mais, ele acorda menos vezes. Então, eu não tive aquela expectativa de que, vai dormir a noite inteira. Gente, ele é muito pequeno, ele tem quase 4 meses agora, ele tem fome de 3 em 3 horas, às vezes de 4 em 4. Ele vai acordar durante a noite, então não é o meu objetivo. O meu objetivo é que ele tenha uma rotina para que conforme ele for crescendo, a gente vai ajustando essa rotina para que à noite ele consiga dormir a noite inteira. E a rotina do sono é a mesma coisa. Ele acorda à tarde, faz as atividades, ele brinca, e a diferença é que eu faço um passeio mais ou menos por volta das 6, 7 horas da noite. Dá essa volta aqui no bairro com ele passeia, a gente caminha, ele vai, porque são muitos estímulos, né, quando a gente passeia, então barulhos, luzes. Ele vai fazendo esse passeio, a gente volta dependendo do horário, eu deixo ele brincando um pouco mais no tapete. Mas aí eu já diminuo a luz da casa, então já fecha tudo, deixa tudo bem baixinho, o volume da voz diminui, as coisas a gente diminui também, não põe TV para assistir, nada disso. E aí vou preparar o banho. No banho eu coloco água morna, aqui é um calor, mas eu sempre coloco uma água morninha e coloco sachê de camomila no banho. Deixo o quarto escuro, vou dar banho nele também com uma luz bem fraquinha, dou o banho, aí vou pro quarto. Faço a rotina dele, então eu faço massagem nele, passo um óleo de lavanda para ajudar, aromaterapia para ele relaxar mais, coloco o pijaminha, aqui a gente liga o ar-condicionado um pouco mais gelado à noite para ele dormir melhor e a gente também, né, porque é muito quente aqui, então a gente coloca o ar, então coloca um pijaminha mais quentinho, coloca meio no pezinho dele, e aí eu dou o TT dele antes de dormir. E aí é a única vez que eu dou o TT antes dele dormir e não quando ele acorda, né? Então eu dou o TT pra ele caprichado ali, fica um tempinho até a mamada ser bem efetiva, ou a mamadeira, né? Dependendo de como for.
Ele mama, arroto, colocar, eu não deixo ele dormir no colo, eu deixo, ele vai ficando sonolento, né, tudo mais, não tem problema. Aí eu vou até o berço com ele, coloco ele no berço e aí nino, conto a história, converso com ele e às vezes vou contando a história enquanto ele tá mamando também, para já ir preparando o ambiente para ele dormir. E aí ele dorme e aí eu tenho tempo para fazer as outras coisas. Nessa primeira soneca, normalmente ele dorme às 8 horas, então ele dorme um período bem grande. Então eu consigo jantar, conversar com meu marido, ver TV, organizar as coisas pro dia seguinte. Então eu consigo fazer tudo isso e ter essa rotina também, que também é importante. A gente precisa ter esses momentos, né? Então eu consigo ver série, eu consigo fazer as coisas e ele vai despertar de madrugada ou dormir mais cedo nesse dia também. Aí ele desperta de madrugada, eu dou o TT, coloco pra dormir e aí à noite você não vai conversar, né? Você dá o TT, põe pra dormir normal e aí de manhã ele acorda mais ou menos umas 6 horas e a gente recomeça isso. Então o bebê vai começar a perceber que ele tem as rotinas. Então, se na sua casa, na sua família, funciona a sua rotina de sono ser às 11 e ele acordar às 10 da manhã, você vai adaptar para isso. Se para você a rotina funciona ele dormindo também nesse mesmo horário que eu, ótimo. Alguns pesquisadores falam que a rotina acaba sendo implementada depois de 7 dias e outros falam que de 2 a 4 semanas. Eu percebi com uma semana de treino assim com o Dante que já está bem estabelecida, ele dorme praticamente nos mesmos horários. Ele tem a rotina dele durante o dia e à noite ele tá dormindo muito melhor. Então ele acorda melhor, mesmo no salto de desenvolvimento. Então ele tá durante esse salto, quarto salto, que é um salto bem longo e bem difícil. Ele dorme bem, ele não acorda mais gritando, que nem foi no salto anterior, que ele acordava gritando muito. E nos primeiros dias, durante o dia, nas sonecas, ele ainda queria mamar para dormir. Então eu deixava mamar um pouquinho e depois colocava no berço. Então você vai adaptando os primeiros dias para você conseguir seguir essa rotina. Ai, Melissa, eu gosto que ele dorme no colo, eu não tem problema. Só que aí você não vai conseguir fazer a parte do you, que é ter o tempo para você, se você ficar segurando o bebê. E essa autonomia de dormir sozinho é muito importante. É um passo muito importante na vida do bebê e ele precisa ser ensinado. Então, o bebê não sabe sozinho, ele vai ter essa consciência, né, de que precisa dormir conforme você tem uma rotina com ele. Então, ele foi dormir, aí ele percebeu que quando ele tá com sono, ele coçar o olhinho, ele fica mais calmo, ou ele colocar a mãozinha na boca, ou ele passar a mãozinha no rosto. Então, ele vai criar o próprio mecanismo dele de se acalmar para também dormir sozinho. Então, daqui um tempo, eu posso atualizar esse vídeo para vocês, mas quando ele acordar à noite, ele vai estar passando a mãozinha no rosto e vai voltar a dormir espontaneamente. Então, isso vai ficando mais fácil e também com a introdução alimentar, ele vai dormir por mais tempo. Então, é um preparo para que nos próximos meses tudo seja mais fácil. Essa rotina deu muito certo por aqui. Eu compartilhei no Instagram, muita gente ficou com dúvidas. Mandei para umas amigas, elas, meu Deus, como é que você tá fazendo isso? Então, deu muito certo. Como eu disse, no começo você precisa ter paciência, porque os primeiros 2 dias são um pouco mais difíceis, mas eu te garanto que vai funcionar. Então, você precisa fazer o quê? Conhecer o seu bebê, quais são os sinais de sono que ele vai apresentar, oferecer as atividades e preparar ele para dormir. Então, fazer essa rotininha do sono na soneca. À tarde, às vezes, dependendo do dia, quando eu percebo que ele tá um pouco mais agitado e ele precisa dormir, por exemplo, ele faz normalmente uma soneca de manhã, uma mais ou menos no horário do almoço, e às vezes faz 1 ou 2 à tarde. Mas, por exemplo, tá chegando o horário da tarde, ele não fez nenhuma soneca ainda, ele tá irritado, ele tá chorando, ele não quer dormir, você tentou ninar ele, ele não dormiu, você deu mamadeira, ele não, nem assim ele quis dormir, aí eu vou pro banho, dou um banho à tarde, para ele se acalmar, mas não coloco camomila, para deixar bem diferente as rotinas. Então, a rotina do dia é uma e a rotina da noite é outra, para que ele também entenda e não confunda. Senão a criança não sabe quando é dia e quando é noite. Então, na soneca do dia, ele toma o banho só uma vez e na noite ele toma o banho com um pouco mais de calma, né? Um banho bem mais relaxante e com camomila para ter essa memória também olfativa. Tem funcionado muito, então tem dado muito certo. Eu fiz esse vídeo para ajudar vocês, porque eu sei o quanto é difícil não ter uma rede de apoio, não ter ninguém para ficar com o bebê para você tomar um banho ou você comer, então é muito difícil mesmo. E eu acho que é o que mais pesa no puerpério, a gente acaba se abrindo mão da nossa rotina por conta do bebê, o que é normal, mas a gente não pode deixar de tomar banho, de comer, de cuidar de si, porque quando a gente não está bem com a gente mesmo,
Quando a gente não tem uma rotina saudável, o bebê também não tem e sente isso. Então fica tudo uma bagunça, fica uma bagunça no seu relacionamento com seu filho, no seu relacionamento com seu marido, no seu relacionamento com a sua família, com quem você mora. Se você tá voltando a trabalhar, você volta pro trabalho exausta porque você não dormiu à noite, ele não dorme de dia e vira uma bagunça, porque quando o bebê não dorme de dia direito, ele não vai conseguir dormir bem à noite. Então, ele funciona como uma engrenagem, né? É um ciclo durante o dia e a noite, então precisa ser repetido para que tenha essa rotina estruturada. Tudo que eu falei aqui pra vocês são baseados em alguns artigos. Se vocês quiserem, comenta aqui nesse vídeo que eu coloco aqui no link pra vocês assistirem os artigos. E também alguns livros, vou deixar tudo aqui na descrição, aqui no box de informações pra vocês. Facilitou muito a minha vida, eu espero que facilite de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de encaminhar esse vídeo pra uma mamãe que tá precisando ajustar a rotina ou tá com dificuldade de alguma coisa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que vai ser um prazer ajudar vocês. Porque, gente, sério, funcionou muito, eu fiquei desacreditada até e dá muito certo. Então, assim que vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui que eu vou auxiliar da melhor forma possível, porque eu tenho certeza que a maternidade real é essa, a gente se adaptando. Tem dias que você vai fazer a rotina certinho, mas ele vai demorar um pouco mais pra dormir. Tem dias que ele vai chorar mais durante o dia. Tem dias que ele vai ter cólica, mudou o leite, não sei. Tem essas alterações, mas quando o bebê tem uma rotina estabelecida, ele passa por tudo isso de uma forma mais tranquila e os pais também, sem ficar desesperados, sem ficar tão exaustos, tão irritados e tão estressados. Então, não esquece de curtir esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!